Herodes, de Humberto de Campos. Voz, Iba Mendes. O vapor fluvial que demandava a região do Xingu, no Baixo Amazonas, acabava de atracar ao pequeno trapiche do barracão ribeirinho, suspenso nas águas sobre 200 antenas de madeira, no ponto em que o rio Mapuá se bifurca para melhor abraçar a floresta alagada, e onde eu vivia sozinho, com um miserável seringueiro empaludado. A água escura, quieta durante um mês, ondulava agora, nervosa, assustada pelo choque das hélices da embarcação civilizada. Seringueiros opilados, com os olhos quase escondidos no rosto inchado e terroso, olhavam de longe, debruçados no alpendre de zinco do armazém, o gaiola, formigante de marinheiros e de brabos, o qual havia deixado dias antes, e voltaria a rever em breve um mundo que eles não veriam mais. Um espanto, um susto alegre, uma inquietação feliz parecia apossar-se das coisas em torno naquela festa de meia hora. Dentro de alguns minutos, o navio desceria a corrente do rio, deixando tudo de novo mergulhado no silêncio e na morte. Embarcada a borracha amassada com a lama na terra e com o sangue dos meus homens, e recebidas as mercadorias destinadas aos seringais do centro, o comandante do gaiola chamou-me ao seu camarote e pediu-me que recebesse no barracão, como um serviço à sua pessoa e à casa comercial a que a embarcação pertencia, um doente que vinha a bordo e que talvez não resistisse aos múltiplos inconvenientes da viagem. Se melhorasse, eu devia mandá-lo numa canoa para a foz do rio, onde o reembarcaria no regresso. Disse-me isso enquanto me servia um cálice de vinho do porto, e eu admirava com inveja os gabes dourados que lhe enfeitavam o boné branco e o fardamento cuidado. Sem refletir muito sobre a responsabilidade que assumia, subornado pela gentileza daquele homem que me levava à civilização e à perfídia num gargalo de uma garrafa, aqueci sem relutância. E os marinheiros desembarcaram para o barracão, onde os mosquitos chiavam na sombra, o corpo macilento de um indivíduo de 40 anos, mais ou menos, em cujas linhas fisionômicas a enfermidade e o meio em que ultimamente vivia haviam alterado os traços de uma antiga distinção. Nos seus olhos escuros, que a febre incendiava intermitentemente, boiavam a revelação de uma vida civilizada, a reminiscência de sociedades polidas, a lembrança inequívoca de um ambiente invulgar. A barba negra e cerrada, pontilhada de fios de prata, tentava esconder os traços finos, indícios de origem, do rosto moreno e cavado que o paludismo esverdeara. As mãos pequenas e magras que a alisavam traíam, porém, a dissimulação, denunciando num gesto elegante e num feitio gracioso a companhia em que se haviam educado. Ao menor movimento, pareciam comprimir ainda a pelica de uma luva ou uma cintura de mulher. Desaparecido o vapor na curva do rio, tratamos, eu e o meu companheiro, de alojar o nosso hóspede. Enquanto os seringueiros, remando as suas montarias, subiam os 2 braços fluviais para um novo degredo de 30 dias, dávamos nós, ao enfermo, o compartimento mais abrigado que havia em nosso ninho de abutres. Pusemo-lhe à disposição os nossos cobertores, o nosso quinino,
as nossas bolachas, que ele agradecia com desconfiada dignidade, como se estivesse prisioneiro de selvagens. Ao fim de 2 dias, durante os quais a febre não o abandonou, aumentando em horas certas, em solavancos que lhe faziam bater os dentes e chocalhar os ossos, éramos amigos, quase íntimos. A solidão identifica as almas e a desgraça as aproxima. No degredo há uma ânsia permanente de confidências. Fiz-lhe, por isso, as minhas, contei-lhe a minha existência heróica e atormentada. E ele já me havia dito que era do Rio de Janeiro, onde se formara em medicina e onde exercera a profissão durante 2 lustros, com alto sucesso mundano. Abandonara o Sul por fastio da vida e procurara a Amazônia para refazer os sentidos, entorpecidos da ciência, bêbados de civilização. À noite do 3º dia, bateram, porém, à porta do meu quarto. Era o caboclo, meu companheiro, que, encolhido, as mãos unidas no peito, a cabeça guardada nos ombros, tiritando, matracando as maxilas sem dentes, assaltado também pela febre, me vinha chamar para ver o nosso hóspede, que regolgava sinistramente no seu aposento. Levantei-me às pressas e atravessei o alpendre. A noite sem lua estava toda enfeitada de estrelas, que se miravam no espelho quieto do rio. A floresta, na outra margem, era como um grande muro de bronze edificado sobre uma lâmina de aço, que lhe duplicava o perfil. 1000 vozes retalhavam o silêncio em pedaços miúdos, tornando-o indivisível. Batráquios e insetos pareciam procurar um ponto vago no tempo e no espaço, a fim de enfiar o alfinete sonoro do seu grito. Uma pirarara fez espandanar a água, de súbito, em luta com algum peixe de grande vulto, e partiu como um torpedo, agitando a superfície do rio. A alma da natureza dormia, mas o seu corpo velava no ritmo inconsciente da vida. À porta, num quarto do enfermo, parei, escutando. Não havia luz lá dentro. Da escuridão vinha, porém, uma agitação de esqueleto, como se os demônios estivessem mudando, àquela hora, o ossuário de um cemitério. Chamei pelo meu novo amigo, e a sua resposta foi um uivo estrangulado, seguido de um resfolegar de bomba hidráulica, em que se misturavam na garganta e nos brônquios o ar da vida e a espuma da morte. Acendi uma vela e, depois de olhar o rosto, angustiosamente alterado, preguei a estearina no soalho para aquecer alguns goles d'água em um caneco de ágata. O trabalho era, entretanto, difícil. Incomodados pela luz, que se ia refletir na lama através das frestas do tabuado, os jacarés, que dormiam embaixo do barrancão, davam rabanadas furiosas nas tábuas, abalando-as aos bufos. E eu, para evitar que a vela tombasse, amparava-a com uma das mãos, segurando com a outra o caneco d'água que precisava aquecer. Com água quente, a que adicionara algumas gotas de acônito, o frio diminuiu progressivamente, ficando apenas a febre alta a devorar o doente. E foi nesse estado que o meu enfermo, num equilíbrio súbito das suas faculdades de raciocínio, me confessou, com grandes pausas, como se eu fosse um ministro de Deus, a sua história terrível. Eu lhe vou deixar, meu amigo, disse começando, eu lhe vou deixar, como herança da minha gratidão, o segredo triste do meu destino e da minha miséria.
Uma lição do mundo é sempre um tesouro. E eu lhe vou entregar, com as mãos vermelhas de sangue, as chaves do cofre da minha vida. Os olhos brilharam-lhe sinistros, reproduzindo a chama da vela, como se guardassem dois esquifes. Interrompeu-se de repente, como se tivesse arrependido. Um largo silêncio, cortado apenas pela sua respiração agitada e pela vaia fina de um grilo escondido em toda parte, encheu o quarto. Depois continuou. Na sua idade, eu tinha a alma congestionada de sonhos e o coração repleto de ambições que me torturavam. Não eram sonhos de riquezas, desejos de domínio, ambições de poderio. Não queria comandar os homens que, para mim, não existiam. Queria dominar as mulheres que, para mim, eram tudo na terra. Queria-as a todas, e como não as tinha a todas, votava rancor aos homens que possuíam as que não eram minhas. Era sentimental e egoísta, mas de um egoísmo doentio que chegava ao delírio. Maridos, noivos, namorados eram atingidos todos pela peçonha do meu despeito, pela baba do meu ódio. Um beijo estalado na boca de outro, um sorriso mandado a outro que não a mim, envenenava-me, dava-me uma noite de insônia. Que as mulheres lindas não fossem minhas, mas também que não fossem de outros braços, de outros lábios, de outra luxúria. Um regougo, semelhante ao de uma onda numa urna marinha, interrompeu-o. Tossiu e, vencendo uma dispneia angustiosa, reencetou com dificuldade. Essa preocupação turvava até as minhas conquistas felizes, o meu prazer, as minhas horas de ventura. Quando eu me apossava de um coração ou de um corpo que pertencia a um esposo, a um amante, a um namorado mais velho do que eu, essa mesma posse era perturbada pela visão do que fariam comigo mais tarde, quando eu fosse tomado na terra o lugar deles e outros homens mais novos tomassem o meu. Os maridos, os amantes, os noivos de agora seriam vingados. Dentro de alguns anos viriam outros homens, mais jovens, mais vigorosos, mais arrogantes, que tomariam, por sua vez, minha noiva, minha mulher, minhas amantes. E comecei a odiar os homens. Os sapos, nas duas margens do rio Soturno, espaçavam o cochear ensurdecedor, a que se misturavam ainda as 1000 vozes, os 1000 gritos, os 1000 anseios da noite que declinava. O enfermo calou-se por um instante e reatou ainda mais opresso, repetindo a última frase. Comecei a odiar os homens. Eram meus inimigos, inimigos da minha ventura. Se eu os não matasse, eles me matariam mais tarde, na velhice, impiedosamente, ferindo-me no coração. Pensei que fosse enlouquecer. Meu pai morreu louco. Eu tenho um irmão louco no hospício, no Rio de Janeiro. Mas era preciso que, depois de mim, não viesse ninguém que me disputasse as minhas mulheres. Como se tivesse medo de mim, olhou-me fixamente à luz da vela, os olhos febris, dizendo rouco num ímpeto. E comecei a matar os homens que nasciam. Senti um arrepio de terror. O doente percebeu o meu espanto, leu-o nos meus olhos e na minha palidez, mas continuou. Minha profissão favorecia-me. Modifiquei a minha especialidade, entregando-me à obstetrícia e à pediatria.
Ia receber os meus pequeninos inimigos à porta da vida e declarava-lhes guerra. As mulheres eram perdoadas, abençoadas, amparadas. Os homens não. A esses eu perseguia implacavelmente com todas as armas traiçoeiras da minha ciência e só os abandonava no túmulo, sob as lágrimas e as rosas das mães inconsoláveis. A minha clínica de crianças era uma hecatombe. Fui entre elas um lobo num rebanho. Uma nova pausa, mais funda e mais longa, sacudida pela respiração ansiada. Reator. Um dia suspeitaram. Era o escândalo que se anunciava. Era a condenação que vinha. Era a prisão infalível. E eu fugi. E, num arranco, fugi matando crianças pelo caminho. Um tremor mais forte de todo o seu corpo sacudiu a rede até os punhos. Esperei que continuasse. Como a pausa fosse demorada e as suas convulsões me enchessem de pavor, corri para o alpendre a respirar o hálito da manhã que nascia. Quando voltei, o aposento estava em silêncio. Apenas o pavio da vela que eu deixara no soalho agonizava no lago de cera derretida. Chamei meu hóspede. Estava morto. São Paulo, 2017, www.poeteiro.com